8,14. Dos 2.300 anos. Tá. Agora vamos para Daniel 12, a partir do verso 9. Tinha coisa que aqueles homens não entendiam, irmãos. Coisa que você entende hoje que eles não entendiam. É o povo mais privilegiado hoje. Esta última geração. Verso 9. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Até o tempo do fim. O tempo do fim começou em que ano? 1798 começou o tempo do fim. O que acontecimento aconteceu nesse ano? A besta sofreu um golpe. A besta, uma daquelas cabeças, sofreu um golpe mortal, parecendo que era mortal, né? Mas sobreviveu. Em 1798, a Igreja Católica deixou de existir naquele poder temporal que ela tinha, poder de rei e de sacerdote, e ficou limitado de 1798 a 1798 a 1800, 2 anos, sob cabelo curto. Mas estava previsto na profecia que ela sobrevivia depois. A ferida parecia mortal. Naquele ano, 1798, o Papa foi preso. Um general foi lá, que a França estava dominando o mundo. Roma não quis submeter a França. General Berthier, mais outros 2 generais, foi lá e prendeu o Papa. Acabou com o poderio. Em que ano foi que Mussolini devolveu todo o poder para eles? Lógico que o poder de rei, aquele poder temporal que tinha até 1798, mas ele vai receber. Pouco tempo. Aqueles 10 chifres daquela besta vai ter 1 hora. 1 hora daquelas. Hora profética. Cerca de 15 dias. Vai arrochar. Isso nos últimos momentos da história. O povo de Deus hoje, eles estão vendo coisas que Daniel não via. Estão entendendo coisas que Daniel não entendia. E é nosso dever fazer com que os outros compreendam aquilo que nós estamos recebendo de luz. Então foi dito para Daniel que quem ia entender era o pessoal do tempo do fim. Eu e você. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios não iam entender. Está escrito lá em Lucas 8, verso 10. A vocês é dado conhecer os mistérios, o mistério do Reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas os santos iriam entender. Muitos seriam embranquecidos, purificados, provados, e entender. Mas os ímpios, nenhum deles entenderia. Só os sábios entenderiam. E o que é que nos torna sábios para a salvação? As sagradas letras. E todos aqueles que se dedicassem às sagradas letras entenderiam. Verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290
dias. Se você pegar a mesma profecia dos 2.300 anos, pegando o mesmo ponto de partida, lá, até 1798, o ponto de partida que eu falei agora há pouco, 4, 5, 7, vai dar 2.300 anos. Para você pegar o final dela, 1798, voltando 1.290 anos, você vai chegar num ponto que houve um grande acontecimento também. 508. Vai dar exatamente essa profecia de 1290. Se você pegar a mesma data, 1798, que é a data do tempo do fim, se você voltar a 1260, que é outra profecia, 30 anos um pouco além, a de 1290, ou melhor, menos, você vai chegar ao ano 538. Interessante é que no início de uma profecia, o Papa é considerado cabeça. Cabeça é Cristo. E no fim da profecia, essa cabeça é... As profecias bíblicas são exatas. A matemática da Bíblia é exata, irmão. Para nós ir entendendo, desses 2.300 anos, tem essas profecias dentro. A profecia dos 1.290 anos, a profecia dos 1.260 anos. Ainda tem um detalhe, olha só. Isso aqui, olha, é desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. O contínuo for tirado. E no lugar desse contínuo, colocaram uma coisa abominável. É nesse ponto que eu vou tocar para vocês. Vocês acham que é só, refere-se a ano, ou é possível ter uma literalidade? O que vocês acham? Eu acho que é possível ter uma literalidade. Porque a profecia se repete ou não se repete? Daqui para frente, vocês acham que Cristo ainda vai demorar 1.200 e tantos anos para vir? Então vamos pegar agora outra aplicação para ver se dá certo, né? Vocês sabem que a abominação é essa colocada no lugar? Tudo bem, Mascou. Tem um texto da irmã White no livro Primeiros Escritos que ela diz que essa palavrinha ali, ó, vou grifar bem aqui para os irmãos. No original, né? Sacrifício. Palavrinha aqui, ó, sacrifício, ela não existe no original. Quando Daniel escreveu, ele não escreveu essa palavra sacrifício. Isso aí foram os tradutores que estavam traduzindo e disseram contínuo. Contínuo é sacrifício. Mas na verdade o contínuo é aquele que, mandamento que o Senhor disse, que fica de geração. A cada sábado e geração em geração. Isso, constantemente. Então esse contínuo aí é o dia do Senhor. E a abominação desoladora, no caso, é o dia de repouso papal, que é o domingo. Então vamos ficar atentos. Quando eles tirarem o sábado e colocar a abominação que vai trazer desolação, atentem bem. Eu não sei quando eles vão aprovar, não. Eu não sei o dia do decreto. Mas a partir do momento que eles decretarem, nós temos como nos orientar. Ou não? Fica até um problema se não entendermos assim, porque quando é que o contínuo de fato foi tirado? Se eu colocar como sacrifício, né? Isso. É tirado na morte de Jesus. Se contar 1290 dias, ó. Na verdade, E 1200 anos acabou também, né? Acabou também. vou pegar o sacrifício
que esse costume não vai se cumprir isso aí. Não vai dar certo. Agora, irmãos, isso aqui é interessante porque quem é que sabe o dia da volta de Jesus? Mas tem alguém pregando. Não está pregando o dia nem a hora, mas está pregando o ano já. Preste atenção no negócio. Chegará um dia que nós vamos saber, ainda nessa terra, o dia da volta de Jesus ou não? Sim, vai. Mas é preciso esperar o acontecimento acontecer, para nós receber. Essa mensagem. Exatamente. Que acontecimento é? O que é que vai nascer à meia-noite? Sol. Ah, para aí. O sol nascer à meia-noite, tu já viu isso? Mas está escrito, não tá? Quando o sol nascer à meia-noite, o que está acontecendo? Aonde estão os santos e o que está acontecendo em torno deles? Alguém está para meter a mão neles para matar, não é? Isso de repente clareia tudo. A voz do trovão aparece. Para os ímpios é apenas um trovão. Na aparição. E para os justos é o quê? O anúncio da volta de Cristo. O anúncio da volta de Cristo. Alguém pode dizer, mas isso é heresia. Isso é heresia não. Dizendo o dia e a hora, né? Dizendo o dia e a hora. É um segredo que Deus tem. É o segredo que ele tem para os seus santos. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. A casa que não pode saber do que Está escrito. Esses profetas, inclusive a irmã White, foi dito para ela. Só que quando ela saiu da visão, ela esqueceu. Não tem como ela dizer o dia nem a hora. João também soube dessa situação, também esqueceu. Porque não é para saber só no tempo certo. Se nós estivermos vivos, eu e você que vamos saber. Olha só, irmãos. Eu quero fazer um paralelo entre esse acontecimento aqui, aplicando para a literalidade, e dizer o que foi que ocorreu e o que Ellen White diz sobre os exércitos romanos. E o que nós podemos estar esperando dessas profecias. Está tudo registrado, o grande conflito. Em que ano o general Sérgio ele sitiou com o exército romano Jerusalém? No ano 66. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá. De acordo com Lucas 21, versículo 20 e 21, e o grande conflito na página 30, diz: quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, isso aqui era Jesus falando, viu? Quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. Desolação. Palavra familiar, né? Ali, Daniel. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui tem um bocado de monte, né, irmão? Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Irmão, aí tem uma mensagem de saída da cidade, ó. E nós não queremos sair, parece que nós vamos esperar esse momento, será?
Ok. Os dias de vingança, né, irmão? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O que estiver escrito vai se cumprir ao pé da letra. Eu aconselho que os irmãos participem, senão vocês vão dormir. Dá uma sonolência danada. Eu não durmo quando eu estou conversando, mas o corpo dá meu mesmo risco que vocês dormirem quando eu estou bem sentado. Dá um sono terrível, principalmente quando a mensagem é interessante. E se Satanás passa a mão na cabecinha assim, ó. A irmã White disse que é Satanás que passa a mão na cabeça. Ele embala para dormir, parece uma criancinha no colo da mãe. Mas ai das grávidas. Dá um freiozinho nos filhos que vocês vão ter problema. Para correr com o menino no braço é também ruim. No bucho pior ainda, né? Não dá nem para tirar para dar para o marido levar um pouquinho. Ai das grávidas e das que amamentam. Se criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, tribulação tal qual nunca houve. Por isso o Senhor orienta as que querem ficar grávidas e orienta as que querem ter filho. Sim. É a questão do sobre este povo. Na aplicação literal aí do texto Lucas 21, 23, né? Ai das grávidas das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. O povo de Lucas era o povo de Israel, né? Isso. Então era para eles, lá naquela partezinha verde, o Senhor disse: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam da cidade, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. E para nós hoje, o irmão acabou de falar da questão de sair da cidade. É porque para o povo que conhece essa mensagem, isso aqui é um alerta de Deus para o seu remanescente. Ele falou lá para Isaías para dizer, ó, quando vocês virem isso estão acontecendo, Roma cercando Jerusalém, vocês não, se vocês estão na cidade, saem, aproveita. E se vocês estão fora, não entra. Também para nós hoje, é o Senhor dizendo, porque esse povo de Israel lá antigo, hoje é o povo adventista do sétimo dia. E você está dizendo, ó, quando saiu da decreto lá nos Estados Unidos, vocês se preparem e saem. Vocês não vão caçar meio de estar no mato e voltar para a cidade, não. Vocês saem da cidade e vão para o mato. Lá vocês escolherem. Estou gostando de agora eu vou só conduzir, vocês vão tocar o ar. Essa questão de os que estão na cidade, no campo, não entram nela. Quer dizer, está dizendo que corre um perigo de voltar, não tá? Com certeza. Porque se voltar, pode a cerca fechar e o cara não poder sair. Ah, esqueci de uma jaqueta, esqueci de minha rede. Isso. Ah, eu só botei uma roupa na sacola, nem sacola não tem. Eu quero só colocar aqui uma situação, por um momento agora. E o que vai acontecer no futuro é mais sério, né? Tem uma tal de vacina aí que acaba vai ter que vacinar, é quase na barra, né? Eles querem forçar os cabos a vacinar. E de forma que nós estamos aqui no livre. Né? Mas vai chegar um momento que se nós voltar lá para a cidade para sair, aí de repente a barreira lá vai dizer cadê o atestado aí para sair. Eu acho que é mesmo. Já pensei nisso. Você entendeu como é? Começa o aperto, né, senhor? Já começa uma... Eu estou colocando isso aqui como uma advertência e um símbolo que vai acontecer no Claro, futuro. no que vai ocorrer com
aquilo que vai trazer a desolação, a abominação desoladora. Exatamente. E que falou o profeta Daniel. Que é o domingo, né? Domingo no A sábado. obrigatoriedade. Ok. Por enquanto, nós temos essa liberdade, mas mesmo diante dessa situação hoje que não é tão grave, mas pode se tornar grave, a gente pode correr o risco de perder a liberdade. Só com isso aí. Não tenho dúvida. Corre isso sim. O que representa o cerco de Roma. O que representa o cerco lá em Jerusalém era que ela foi sitiada pelo exército romano, né? E hoje, agora, nos nossos dias, o cerco representa O arrolado. o arrolar do decreto dominical nos Estados Unidos, né? Perfeitamente. Isso, a irmã White diz, comparando ao cerco feito por Sérgio no primeiro cerco, no ano 66. Certo. Isso representa o que vai ocorrer exatamente no que diz respeito ao decreto, né? Nos Estados Unidos. Nós já estudamos aqui sobre a besta que surgiu da terra. Então tem uma representatividade. Jesus Cristo aqui estava se referindo o que iria ocorrer na década de 60 para 70 de sua era. Mas ele também prevê o que iria acontecer nos últimos dias da história. A história se repete. É por isso que o povo de Deus vai ser bem informado. Tá sendo bem informado. Porque quando o povo quer fazer uma coisa, de repente o povo de Deus já sabe que aquela coisa ali que eles querem se prevenir de alguma coisa, o povo de Deus já sabe como proceder. É como os profetas de Deus. E até mesmo porque está escrito, o Senhor não faz nada sem que antes ele avise. Ele não avisa qualquer um. Ele avisa os seus servos. Amém. O grande conflito, página 25. Estava mexendo no computador que eu estava procurando esse texto aqui. Falando da destruição de Jerusalém, referindo-se a esse texto aí de Lucas 21, a serva do Senhor diz assim: a profecia que ele proferiu acerca da destruição de Jerusalém era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. É por isso que a gente falou da questão da semelhança do povo de Israel daquele período lá, em que Lucas aqui descreve no seu livro, com o povo adventista nos últimos dias também. Porque aquela profecia que falava da destruição de Jerusalém, na verdade também servia de alerta para nós. Não era só para eles naquele tempo. Como o irmão citou, foram 2 cercos, um no ano 66, o outro no ano 70. O Senhor é tão bom que aconteceu um cerco no ano 66, aí ele disse assim: rapaz, eu vou dar a chance para vocês. De repente, Sérgio se afasta, retira o exército lá do cerco de Jerusalém e dá espaço para aqueles que examinavam as profecias sair. Você imaginou se Sérgio resolvesse ficar? É dificuldade para os homens sair. E o Senhor dá um jeito lá, porque lá em Roma era necessário que o exército que estava cercando Jerusalém voltasse para Roma para que o atual general-chefe tomasse o poder, porque o então imperador tinha morrido. E o general queria assumir o posto. E para assumir o posto ele tinha que ter um exército. Aí, olha o que o Senhor faz. Aí o exército volta. O exército volta e diz que o povo de Israel, não os cristãos, o povo de Israel, eles vão atrás do exército de Sérgio. Diz que quase acaba com o exército de Sérgio. E é por isso que no ano 66, no ano 70, ele chega com um ódio tremendo. Diz que nem Tito não conseguiu impedir os seus soldados. Tito dizia: vocês tomam cuidado com o templo, vocês não queimam o templo não. E o povo, não importa, né? Pega umas pedras de fogo, joga lá dentro, queima tudo. Por causa do ódio que eles estavam. Os cristãos fizeram o quê? Fugiram. Os outros foram bater boca.
foram atrás. Não, vamos matar eles agora. E os cristãos? Estavam numa festa judaica. Isso. Era Páscoa ou era tabernáculo? Era a festa da... Imperador. Enquanto você vê aí, eu vou verificar aqui essa questão. Eu quero inclusive depois os irmãos façam a matemática, comparando o ano 66 até os 70. Quantos anos tem? Suponhamos aqui, eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Suponhamos que o ano 66, já mais ou menos do meio do ano para frente, e o ano 70 antes do meio do ano. Daria os 4? Não, né? Pois agora somem 1.290 dias. 1.290. É 3 anos e 7 meses. Tem alguma coisa a ver? Esse aí foi o tempo, né, irmão? Foi, de um cerco para o outro. Agora, quando os Estados Unidos fizeram um decreto lá, representando o primeiro cerco, quanto tempo depois vocês acham que o mundo vai copiar? 3 anos. Tem sentido ou não tem? Sem dúvida. Não fique só atento. Não vamos bater martelo aqui não. Só atento. Pelas profecias, na realidade. Quando estiver acontecendo, levante a cabeça. Faz um da Páscoa. Era Páscoa, né? Veja só, irmãos. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido no ano 70 por Tito. Terríveis. Mãe comia a filha de uma num dia para comer a filha do outro no outro dia. Deu problema isso aí. Cabeça de jumento deu dinheiro. Teria você coragem de comer cabeça de jumento? Nem carne você come. Você é obrigado a comer a cabeça do jumento? E os filhos também, né? Ruía cintos de couro. Comia mato broto. Eles arriscavam a vida pulando o muro para o outro lado. Quando retornava, o pessoal tomava deles. Tirava até da boca dos idosos. Até matavam, né? Isso arrisca na vida, porque quando eles pulavam que o exército romano pegava, já era. Então estava acontecendo em Jerusalém. Então a cidade foi assaltada, pego de surpresa, na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. O que eu quero dizer para os irmãos? Vem aqui uma coisa. Muitos estão defendendo todas essas festas, os sábados cerimoniais. Ainda tem gente, grupos por aí, defendendo as festas cerimoniais. Eu vou ser bem claro para vocês. Aonde estavam os judeus? Levando a festa da Páscoa. E os cristãos? Fugiram. Não ficou nem um olhar aqui. Nem, todos fugiram. Nem pereceu. Agora entendam. Entendam se eles estavam atentos à profecia. Quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros, celebrando esta festa, as suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente preservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido, provavelmente, destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentaram todo o horror da morte e da fome. Morte e fome está aguardando nesses últimos dias também. Muitas pessoas vão morrer de fome. Nós estamos dispostos a morrer por
isso, hein? Amém. Agora observe uma coisa aqui. Depois que os romanos, sob Sérgio, esse aí é Tito, já foi cerca de 3 anos, quase 4 anos depois. Depois que os romanos, sob Sérgio, cercaram a cidade, inesperadamente, ninguém esperava isso, abandonaram os exércitos romanos, o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Estava tudo favorável para um ataque imediato do exército romano para dar o checkmate. Os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar. Isso era o povo de Deus. Mas os que foram escape foi os cristãos. Quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente, não tem explicação por que ele retirou o exército romano no primeiro cerco. Só tem uma explicação: para cumprir-se a palavra que o Senhor Jesus Cristo tinha dito. Entretanto, a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. Oxente, os judeus estavam na festa lá, não era o seu povo? Professo. Mas quem foi os que ouviu a voz dele e se retirou da cidade ali livremente? Portão inclusive aberto, escancarado. Os cristãos. Os verdadeiros o Senhor não vai desamparar. Nesse caso, irmão, se não tivesse havido essa fuga, no caso, essa saída desse povo em perseguição, todos tinham sido destruídos. quer dizer que Aliás, se esse povo não tivesse fugido, conforme a palavra de Cristo, eles tinham sido destruídos. Mas era necessário a profecia acontecer. Que o Senhor disse: olha, quando vocês verem o exército romano sitiando a cidade. O que eu quero dizer é o seguinte: eles saíram atrás do exército romano em perseguição, né? Saíram em perseguição. Então, nesse caso, enquanto isso não acontecesse, os cristãos estavam privados de sair, não tinham essa liberdade para sair. É aí onde, exatamente, Roder, eles não tinham liberdade de sair. Então foi necessário houve os haver acontecimentos, porque Deus estava nos acontecimentos para exatamente acontecer o que Cristo tinha dito. Amém. O portão foi livre. Nem o exército de Jerusalém deteve o povo, os cristãos, e nem os romanos. E eles encontraram, porque o exército lá de Israel começou a correr atrás, achando que eles estavam correndo com medo.